Estamos de volta, agora às 8 horas e 35 minutos. Olha, o SNUA extrai hoje uma série de reportagens que vai discutir o futuro energético em Santa Catarina. Será que estamos livres de um apagão, Rafaela? Preparados para gerar energia limpa, renovável? No primeiro episódio da série Futuro Renovável, nossa equipe mostra de onde vem a energia consumida pelos catarinenses, quais os investimentos que estão sendo feitos para não faltar luz no estado. A reportagem é de Paulo Miller e de Dilnei Pacheco. Vamos dar uma olhada? Energia. 7 letras que juntas têm força suficiente para ligar o mundo. Da praticidade à diversão. Das ruas à indústria. É um componente essencial. Você não pode pensar a indústria sem energia. Cerca de 70% da energia que movimenta Santa Catarina vem de hidrelétricas consideradas fontes renováveis. No estado são 7 e sem viabilidade para novas grandes usinas. Diversos impactos que podem acontecer em termos de uma usina. Qualquer empreendimento traz impactos, e especificamente de usinas hidrelétricas a gente pode citar impactos para a fauna e flora por conta do alagamento. A gente pode ter que desalojar pessoas porque eles estão na beira do rio, né? E às vezes, eventualmente, você alaga uma parte e pode ter pessoas que tenham que ser deslocadas. Então, como garantir energia e evitar o risco de um apagão? Diversificar nossa matriz energética é um dos caminhos. Nós temos espaço para todas as fontes, né? Todas as fontes eu acho que cumprem um papel nessa matriz nossa, sendo que tem a predominância hidrelétrica, mas que com o tempo, com a diminuição do potencial hidrelétrico explorável, ele vai crescer muito nas fontes alternativas e outras fontes que têm avançado aí. Sol, vento, água, fontes de energia que a própria natureza nos permite explorar e sem grandes impactos, se houver planejamento. E o que a indústria percebe, a posição da Fiesc tem sido também o planejamento. Tem muito pouco planejamento. Então, nós temos que definir uma política energética para o país, pensando em toda essa diversidade que nós temos, a matriz de energia hídrica, e diversificar essa matriz e definir uma política para que haja uma segurança no sistema. A chamada PCH, Pequena Central Hidrelétrica, é uma alternativa viável e sustentável. A construção de PCHs é uma tendência no mundo inteiro, inclusive aqui em Santa Catarina. Até porque o estado não tem mais espaço suficiente para obras de grande porte no setor hidrelétrico. Sem contar que uma PCH como essa causa menos impactos ao meio ambiente, porque usa as próprias quedas e o curso natural dos rios para produzir energia. A terceira PCH mais antiga do estado está em Blumenau. A centenária usina do Salto, construída por empresários, está em um ponto estratégico do rio Itajaí a sul. Isso até a década de 40 era a única fonte de energia que nós tínhamos. A partir daqui, empresas se estabeleceram, desenvolveu a indústria do estado de Santa Catarina a partir dessa usina Salto aqui em Blumenau. A Celesc tem a concessão da usina que fornece 5% da energia consumida pelos blumenauenses. Ela, deixando de funcionar na sua plenitude, ela pode trazer um impacto no nível de tensão da subestação. Mas como a Celesc tem outras fontes de alternativas que trazem a energia até a cidade, então se ela ficar parada por um determinado tempo, ela não traz riscos no fornecimento de energia. Ao total, a estatal tem 12 PCHs em operação em Santa Catarina e outros 9 projetos para ampliar a capacidade de geração de 82 para 180 megawatts. Outras 2 pequenas centrais que geram 34 megawatts são da Eletrosul.
A iniciativa privada também tem investido ao longo dos anos em pequenas centrais. É o caso da Cesan, a maior cooperativa geradora de energia elétrica do estado. São 3 PCHs instaladas em 2 rios de Benedito Novo e que juntas podem atender 60 mil residências. Um pequeno grupo de agricultores se reuniram um sábado à tarde e tomaram cerveja. E se queixaram de cerveja quente. Não tinha energia elétrica na região. Não tinha por quê? Porque a concessionária não investiu aqui. A cada segundo, 10 mil litros de água giram as turbinas para gerar energia elétrica que vai para uma subestação de onde é transmitida para os centros de consumo. A água volta para o rio. Por isso, essa é uma fonte limpa e renovável. A regulação de todo o setor elétrico é feita pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Tudo que a gente gera, tudo que a Cesan gera aqui nessa usina, ela é vendida para o Mercado Livre. Então nós temos consumidores privados em diversas localidades, inclusive estados em outros estados. Os empresários têm dificuldades para investir em PCHs, reclamam da burocracia que trava os empreendimentos. A morosidade de obtenção de uma licença atrasa o investimento, principalmente no setor, na micro-região onde está inserido e até no contexto nacional da injeção dessa energia produzida, né? O empreendimento é viável ou não do ponto de vista... A Fátima, Fundação do Meio Ambiente, reconhece a demora, mas os processos precisam seguir o que determina a lei. A gente ficou um período sem emitir licença, né? A Fundação, por entender, em acatar a recomendação do Ministério Público Estadual, à época. Tínhamos um passivo até então de mais de 400 processos que ficaram parados nesse período. Conseguimos recuperar, tanto é verdade que nós emitimos mais de 90 licenças nesse período. Há um ano, Santa Catarina deu um passo importante para o futuro energético do estado e para agilizar os trâmites burocráticos. É o SC Mais Energia, um programa de energias limpas inédito no Brasil e que possibilitou o início da operação de 4 novas PCHs e as licenças para outras 18, que estão sendo construídas com recursos privados. Foram liberados nesse ano mais de 70 novos megawatts que já estão sendo construídos ou totalmente em ponto de iniciar as suas obras aqui em Santa Catarina, gerando investimentos de mais de 400 milhões de reais no nosso estado, num momento evidentemente difícil da nossa economia. Com o programa Energia, passou a ser tratada como estratégico, como deveria ser, para o estado de Santa Catarina. Mas os catarinenses estão com energia garantida? Só mesmo o futuro é que vai trazer essa resposta. Olha, hoje na série Futuro Renovável, nós vamos falar sobre energia solar. Você sabia que a região sul do Brasil tem 40% mais incidência do sol do que em países europeus? Pois é, e isso significa um potencial que pode ajudar a garantir a energia para os catarinenses. E o problema é que essa tecnologia ainda é cara e pouco explorada. Mesmo assim, algumas iniciativas vão surgindo pelo estado. Vamos conhecer. Sem ele, o verão não tem graça. É dele que vem o calor que arrasta uma multidão para as praias. Mas o sol tem um poder muito maior. Para o Leonardo, o sol é como se fosse o melhor amigo do bolso. Faz a conta de luz diminuir 80%. Tudo por causa de 18 placas fotovoltaicas instaladas no telhado da casa em Florianópolis e que transformam a radiação solar em energia elétrica. Não faz sentido hoje, com o conhecimento que se tem, com a consciência ecológica que as pessoas deveriam ter, construir uma casa sem pensar nisso. Eu gero energia, não consumo energia da Celesc enquanto tem sol e recebo o retorno da energia que eu mando de volta para a rede. A sobra da energia gerada pelas placas vai direto para a rede da Celesc. É o chamado sistema de microgeração.
No ano de 2012, a ANEEL criou uma resolução, a Resolução 482, instituindo os conceitos de micro e de mini geração distribuída. Isso é, permitindo que os consumidores possam ter dentro das suas residências unidades de geração de energia, a partir de fontes incentivadas. A gente tem condições do consumidor gerar energia dentro da sua casa e, eventualmente, se houver uma energia excedente, aquilo volta injetado para o sistema elétrico e fica como crédito na sua próxima fatura de energia. O problema é que o alto custo das placas deixa a tecnologia fora do alcance de muita gente. Mesmo assim, o Diego, que é dono de uma academia em São José, resolveu apostar no sistema. Pagou R$90 mil para instalar 48 módulos. A expectativa é recuperar o investimento em 6 anos. Já a conta de luz, que no verão chega a R$7 mil, deve baixar bem antes disso. O retorno praticamente é imediato no sentido que tu já estás gerando energia, então tu já estás economizando desde o primeiro momento e isso ajuda a bater o valor da parcela do financiamento. Algumas regiões do Brasil têm 40% mais incidência de radiação do Sol que países como a Alemanha, referência mundial na produção de energia fotovoltaica. Se o potencial brasileiro for melhor aproveitado, até 2018, o país pode figurar no ranking dos 20 maiores produtores de energia solar do planeta. O Brasil não fabrica placas fotovoltaicas, por isso, na usina solar Cidade Azul, a maior do país, instalada no sul de Santa Catarina, 3 diferentes tecnologias, alemãs e chinesas, estão sendo testadas. O desempenho dos quase 20 mil módulos está sendo avaliado e os resultados devem ajudar a definir projetos futuros para diversificar a matriz energética no Brasil e também em Santa Catarina. Ele foi a primeira experiência nossa na energia solar, de tal forma a nos prepararmos para essa onda de energia solar que vem. Outra importante iniciativa vem da Eletrosul, que transformou a sede em Florianópolis em uma usina de geração fotovoltaica. É a maior da América Latina integrada a um edifício público. São 4.200 módulos instalados na cobertura e nos estacionamentos. A energia solar gerada aqui é suficiente para atender 540 casas. Nesse prédio nós conseguimos tornar, ele exporta hoje energia, porque você está aproveitando isso, né? Então eu não preciso trazer pela linha de transmissão, eu mesmo gero aqui. E isso deve crescer no estado dessas fontes. Um projeto de eficiência energética da Celesc pretende estimular a instalação de placas fotovoltaicas em 1.000 telhados do estado. A estatal vai subsidiar 60% do custo dos equipamentos de quem for selecionado em uma chamada pública aberta neste mês. É importante lembrar que hoje nós temos cerca de 3.000 desses projetos no Brasil como um todo, aqui em Santa Catarina perto de 300. E com esse novo projeto, quer dizer, nós estaremos na vanguarda, né, nós teremos mais da metade dos telhados do Brasil como um todo aqui no estado de Santa Catarina. O sol abre uma das portas do futuro renovável. Dá até um espetáculo ao se despedir nos fins de tarde. Leva embora a energia desperdiçada por nós. Mas amanhã é outro dia. E a natureza nos dá uma nova chance de rever e reescrever os próximos capítulos dessa história. A oportunidade está aí, bem diante dos nossos olhos. Gente, olha, hoje o tema da terceira reportagem da série Futuro Renovável é energia eólica. O Estado tem se destacado no desenvolvimento de tecnologias para o setor. É ele que balança as folhas das árvores. Influencia a formação das ondas. E é justamente nele, no vento, que está uma das fontes de energia renovável e pouco explorada no Brasil, a eólica.
Desde 2010, a Câmara de Vereadores de São José aproveita o vento para gerar 12% da energia consumida na sede do Legislativo, que se tornou um dos primeiros prédios públicos do Brasil a ter um aerogerador. No prédio da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o equipamento chama a atenção de quem passa pela Via Expressa da Grande Florianópolis. Parece um ventilador gigante. Fornece cerca de 2% da energia do edifício. O número pode parecer pouco expressivo, mas na visão da entidade, a decisão de investir R$35 mil no sistema vai além da economia na conta de luz. Mostrando para a sociedade que é possível fazer alguma iniciativa, mesmo que pequena, mas se somada, se sabe que pode-se chegar mais longe e ter um retorno interessante para o meio ambiente. Conforme a Associação Brasileira de Energia Eólica, em 2020 essa vai ser a segunda maior fonte na matriz elétrica nacional. O setor prevê um aumento na construção de parques eólicos. Santa Catarina tem 2 em funcionamento e um ainda em fase de estudos para implantação. As torres são feitas de fibra de vidro, carbono e concreto. Tem 122 metros de altura, equivalente a um prédio de 40 andares, ou 3 vezes o tamanho do Cristo Redentor. O tamanho da estrutura impressiona, mas aerogeradores como este só funcionam se ventar. Isso, claro, é fato. E é aí que Santa Catarina perde para estados como a Bahia, onde a incidência de vento é maior e a produtividade do equipamento chega a 60%, o dobro do resultado alcançado por aqui. Contudo, há potencial a ser explorado. E olha, tem gente interessada em desbravar os caminhos do vento catarinense. No sul, a velocidade média do vento é de 35 km por hora, no Nordeste de 50. Mas em Santa Catarina, o vento sopra a favor e na direção da tecnologia. E foi de olho nesse potencial que uma empresa de Jaraguá do Sul resolveu apostar na fabricação de aerogeradores. Há 5 anos importou a tecnologia dos Estados Unidos e se tornou a única fábrica com DNA 100% nacional a produzir os equipamentos. A partir de 2009, com os leilões de energia feitos pela ANEEL, os fabricantes de aerogeradores começaram a ver que o Brasil tinha recursos eólicos muito bons. O estado de Santa Catarina, por exemplo, o estado tem recursos eólicos comparáveis ao da Alemanha. A empresa fabrica aerogeradores com capacidade de gerar 2,1 megawatts, energia de uma única torre suficiente para atender 5.000 casas. Um outro modelo de 3,3 megawatts está em desenvolvimento e vai poder fornecer energia limpa para quase 8.000 casas. O investimento ainda é caro, varia entre 10 e 13 milhões de reais por equipamento. Mas esse pode ser o caminho para garantir energia limpa num futuro bem próximo. E agora é hora da última reportagem da série Futuro Renovável, onde nós vamos mostrar para você que o Estado está desenvolvendo novas tecnologias com o uso de fontes renováveis. Olha, uma delas no oeste do estado, ela estimula a transformação de dejetos suínos em energia. Os detalhes você acompanha com Paulo Miller. – 74% da matriz energética brasileira é formada por fontes renováveis. No bloco dos BRICS, os países com mercados emergentes, o Brasil aparece em primeiro lugar na geração de energia limpa, mas ainda produzimos 26% de energia suja, por meio de usinas térmicas que garantem a segurança energética. Mas a queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, produz o famoso gás carbônico, responsável pelo efeito estufa.
Nós vemos que os movimentos mundiais em torno da defesa das energias renováveis e ambientalmente responsáveis é cada vez maior. Então, à medida que nós temos uma geração de fonte limpa, crescente, nós teremos certamente a diminuição do uso de fontes de combustíveis fósseis, né? O chamado, o que seja, o carvão e também o óleo combustível, que hoje é derivado de petróleo. Santa Catarina tem seguido outros caminhos rumo ao futuro renovável, com o estudo de novas tecnologias para a geração de energia limpa. É o caso de um projeto da Eletrosul e 6 instituições parceiras, desenvolvido há 3 anos em 12 propriedades de criação de suínos em Itapiranga, no oeste do estado. São mais de 60 profissionais envolvidos na pesquisa. A intenção é tratar os dejetos dos animais e transformar em biogás. A concepção do projeto é essa, é você numa concentração, você aproveitar, canalizar esse biogás a um ponto e ali, através de uma microcentral, gerar energia elétrica. Na propriedade do Seu Nilo, os 600 porcos produzem por dia 4 toneladas de dejetos. Antes, os resíduos serviam para adubar as lavouras. Agora vão gerar energia e, futuramente, créditos na fatura de luz. Assim que a central de geração for ativada, a conta de R$ 5.000 por mês deve diminuir e até mesmo zerar. O nosso objetivo é ser autossuficiente na energia elétrica. Hoje não se pode vender energia, mas pode ser rebatido na conta. Outro bom exemplo está na chamada usina distrital. É um projeto da Celesc em parceria com a Fundação CERT. O modelo foi implantado no Sapiens Park em Florianópolis. O sistema pioneiro de microgeração integrada usa o vento e o sol para gerar energia. O conceito é baseado no mesmo sistema de geração, distribuição e gerenciamento energético usado pelas companhias elétricas. A diferença é que os equipamentos são mais compactos e instalados em um local fechado, depois conectados à rede. A ideia é que uma pequena unidade como esta forneça energia a um determinado grupo de consumidores, como por exemplo um condomínio residencial, e torne essas unidades autossustentáveis no consumo de energia. Um exemplo que a gente gosta muito de comentar é o de um hospital, né? A gente tem as UTIs, tem alguns leitos convencionais, sala de recepção, inúmeros ambientes, né? E vamos supor que a gente tem uma usina distrital lá dentro. Daí o que acontece? Vai ter a geração fotovoltaica, eólica, suprindo ali parte da necessidade, mas no eventual queda da redistribuição, ao contrário de um sistema com gerador, que demora até o gerador entrar, né, tem todo um tempo, né, de aquecimento do gerador, numa usina distrital não. Cai a redistribuição, o hospital se isola, por exemplo, né, e continua fornecendo energia para todos os ambientes. A conta da energia ainda pesa no bolso e reflete na competitividade catarinense. Nós temos o custo de energia mais caro do mundo. O Brasil é o número 1 custo energético. Você, como usuário doméstico, você paga 50% de encargo, 30% ou 40%, isso é um dinheiro que você poderia aplicar no teu lazer ou em outras atividades. Então isso tem grandes implicações na competitividade da indústria do país. E diante de tantas fontes limpas, sustentáveis e uma matriz energética que pode ser diversificada, será que estamos livres do temido apagão? Essa é uma outra história e uma pergunta que só o tempo vai poder responder.